meus amores! Professora Gisele hoje com matemática. Vamos lá, terceiro ano? Acordados? Preparados? Então vamos lá. Olha a nossa agenda de hoje. Nós vamos fazer a correção das páginas 60 a 63 do volume 4. E vamos fazer medições. Isso mesmo. Vamos fazer medições de objetos com a régua. Isso. E com uma fita métrica. Se você tem fita métrica em casa, ótimo, prepara também aí. Se você tem uma régua, então também prepara aí, porque nós precisamos fazer algumas medições. Pronto, vamos lá. Então, nós vamos primeiro fazer nossa correção da página 60, que diz assim, ó, comprimento e área. Unidades de medida, padronizadas e não padronizadas. Lembra que na aula passada nós falamos? Medidas padronizadas são o quê? Metro, centímetro, milímetro. São o que é padronizado, que as medidas não mudam, são fixas. E medidas não padronizadas, o passos, a mãozinha, né? A polegada, né? Não é isso? Então, assim, são medidas que mudam. Por quê? Porque a sua mãozinha é diferente da mãozinha de outra pessoa. A minha mão é diferente da mão de outra pessoa. Então, a medição vai ser diferente. Então, observe algumas situações que envolvem medições, depois responda. Esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Preciso de 2 pacotes de frango. A receita pede 1 copo de água. O muro tem 6 metros de largura. Para fazer quibe de forno, vou usar 500 gramas de carne moída. Comprei 20 litros de água. Pronto. Observando aqui com a tia. Eu consegui observar que estamos falando de vários tipos de quê? De medidas. Porque nós temos aqui, ó, comprimento, pronto. Mas aqui nós temos, ó, 1 copo de água. Quando eu falo copo de água, quando eu falo líquido, é porque nós estamos falando de medida de capacidade, que nós vamos estudar ali depois nas próximas aulas. 6 metros, quando eu falo metros, é porque é o quê? Medida de comprimento. E quando eu falo gramas? Também vamos falar na próxima aula. Gramas é medida de massa. E ali também está falando 20 litros, medida de capacidade. Então, vamos lá. Letra A. A medida do comprimento do passo de uma pessoa é sempre igual à medida do comprimento do passo de todas as pessoas? Não, não é verdade. O passo que eu der aqui, estou dando meus passos para medir o quê? Medir essa sala. É o meu passo, é a minha medição. Mas se você for medir essa sala que eu estou com os seus pés, vai dar outra medição. Então, é diferente. B. Um pacote de frango tem sempre a mesma massa? Também não. Também não. Certo? Em todos os copos cabe a mesma quantidade de água? Também não. Se eu tenho um copo pequeno e eu tenho um copo grande, no copo grande vai caber o quê? Mais água. Não é verdade? Então, depende do copo. Não esqueça. O que você não pode esquecer? Ó, o passo, o pacote e o copo são exemplos de unidade de medida não padronizada, porque não tem uma medição certa. O metro, o grama e o litro são exemplos de unidade de medida padronizada. Certo? Vamos continuando aí a correção. O palmo, o passo e a largura do polegar de uma pessoa são unidades de medida não padronizada. Qual delas você usaria para medir o comprimento de uma parede da sua casa? E aí? Você usaria o polegar, o palmo ou os passos? A parede,
A parede é melhor o palmo, né, não? É, o palmo, ó. Ó. Assim, o palmo. O comprimento de uma borracha escolar. A borracha você pode até usar o polegar. A largura de uma porta. E aí? A largura de uma porta. Também gosto do polegar. Mas isso daí, do polegar não. Eu gosto do palmo. É uma resposta pessoal. Contorne cada um dos instrumentos que faz medições em unidades de medida padronizadas. Então, aí você teria que circular. Padronizadas, a régua, o relógio e aqui a trena. Isso, muito bem. Complete com o nome do instrumento de medição adequado. Isso. Então, nós temos letra A. Para medir o tempo obtido em uma prova de natação, usamos o cronômetro. Isso. Para medir o comprimento de um pedaço de madeira, usamos a fita métrica. Para medir a massa de um bolo, usamos a balança. Agora vamos falar de medida de comprimento. O pai de Alice e Rafael vai comprar um porta-retrato. Ele mediu as dimensões da foto e dos porta-retratos com clipes. Conte e escreva a quantidade de clipes de cada comprimento, que está o quê? O símbolo C, e de cada largura que tem o símbolo L. Então, C é para comprimento e L para largura. Então, nós temos aí a foto. Na foto, nós temos C, 6 clipes e largura 5 clipes. Então, vamos agora para o porta-retrato. Nós vamos usar o que aqui? 6 clipes e vamos usar 5 clipes para largura. No outro porta-retrato, foi usado 7 clipes e 5 clipes para largura. Então, 7 clipes para o comprimento e 5 clipes para a largura. Agora, contorne o porta-retratos em que cabe exatamente a foto. Pronto. Então, a tia circulou esse porta-retrato aqui. Por quê? Porque a foto mede 6 clipes de comprimento e 5 clipes de largura. Então, é esse porta-retrato que tem essa medição. Para medir comprimentos, podemos usar diversos objetos ou partes do corpo como instrumentos de medição. Isso mesmo, já falei isso bastante, não foi verdade? Olha o centímetro. O centímetro nós temos aí, ó, um documento, ó. Alguns documentos de identificação precisam de foto com o rosto da pessoa. Observe as 2 fotos que foram retiradas para emissão da carteira de identidade, o RG, e do passaporte de Nicolas. Vamos observar essa foto aqui. Qual foi a medição? Pronto, essa foto aí foi medida usando uma régua. Isso. Quanto foi que nós descobrimos? Você utilizou a régua? Bora ver. 7 centímetros e 5 centímetros. Então, nós temos o quê? 5 centímetros de largura, 7 centímetros de altura. Nessa foto, 4 centímetros de altura, 3 centímetros de largura. Então, isso daí foi você utilizando o quê? Utilizando a régua. Isso mesmo. Agora, vamos para o milímetro. Durante uma aula, Alice usou uma malha quadriculada, conforme a imagem a seguir, em que o lado de cada quadrinho da malha media milímetros de comprimento. Ela pintou 2 quadrinhos, um ao lado do outro, para representar um retângulo. Então, aí está a imagem que mostra no seu livro. A. Quantos milímetros mede um dos maiores lados desse retângulo? 10 milímetros. B. A medida obtida na resposta anterior corresponde a quantos centímetros? Você descobriu? 1 centímetro. Por quê, tia Gisele? Vamos olhar com a tia. 1 milímetro corresponde assim, né? 1 mm.
O símbolo do milímetro, mm. Porque 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. Então, toda vez que você encontrar 10 milímetros, você já sabe que é 1 centímetro. Edivaldo cortou uma barra de plástico de 1 metro, que corresponde a 100 centímetros, em 10 partes iguais. Então, aqui está a barra, aqui mede 1 metro, né? E ele cortou essa barra, ó, em 10 partes iguais. Qual é o comprimento de cada parte da barra? 10 centímetros. 1 metro, meus amores, significa 1 m. E 100 centímetros significa 1 metro. Ah, agora vamos lá. Quanto mede? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns objetos e vamos fazer algumas medições. Eu peço que em casa também você faça isso. Procure qualquer objeto e faça medições. Utilize régua ou também pode utilizar fita métrica. Vamos ver. Aqui tem um lápis. Esse lápis foi utilizado uma régua para fazer a medição. Pronto. Então, quantos centímetros mede esse lápis? Vamos ver? Olha lá. 6 centímetros vai medir esse lápis. Na verdade, isso mesmo, tá bom? Vai medir 6 centímetros e 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Mas agora, eu tenho aí uma escova de dente. Olha só, a escova de dente também foi utilizado uma régua para medir ela. Então, ela tem o quê? Olha lá a medida dela. 6 centímetros e 3 milímetros. Tá? 6,3 milímetros. Mas agora, eu tenho aqui uma fita métrica. Pronto. E eu trouxe aqui também um pedaço de lã. Eu vou medir esse pedaço de lã aqui. Eu quero 1 metro. E essa fita que eu estou aqui na minha fita métrica tem 1 metro. Então, eu vou fazer a medição aqui dessa lã, porque eu quero 1 metro de lã. Então, aqui, ó, vou fazer aqui a minha medição. Aqui. Deixei aqui solto. Isso. Pronto. Agora, eu vou cortar bem aqui, ó. Pronto, bem aqui dentro. Então, aqui eu vou cortar. Por quê? Porque eu estou querendo 1 metro de lã. Então, fiz a minha medição. Pronto. Então, aqui eu medi. Eu tenho o quê? Eu tenho 1 metro de lã, certo? Muito bem. Agora, eu tenho aqui uma coleção verde e tenho uma coleção amarela. Eu vou fazer a medição utilizando a régua. Vou aqui pegar minha régua, vou fazer a medição dessa coleção verde, que deu 16 centímetros, tá? Essa minha coleção aqui deu 16 centímetros. Agora, eu vou pegar a minha coleção amarela e vou fazer também a medição, que deu 11 centímetros. Então, eu pergunto, qual é a coleção maior? É a coleção verde ou é a coleção de cor amarela? Verde, não é verdade? Muito bem. Então, aqui eu fiz a medição usando a régua, que é uma medida de comprimento. Vou fazer a medição agora da tesoura. Vou lá, vou medir agora a minha tesoura, que deu 12 centímetros. Pronto, deu 12 centímetros a minha tesoura. Isso mesmo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar qualquer objeto aí da sua casa. Um livro, seu caderno, a sua borracha, tá bom? E você pode fazer
medições, usando a própria régua ou então fita métrica. Certo? Gostaram da nossa atividade? Eu espero que você também faça em casa. Beijos, meus amores, e até nossa próxima aula.